Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Conversando sobre Conversa de hoje. O nosso podcast faz parte do canal Arte Agora e vai ao ar toda última quinta-feira do mês, às 17 horas, horário de Brasília. Bem, as conversas sempre nos conectaram desde o princípio. Com mais ou menos frequência, o Ale e eu nos conectamos para bater um papo, para ter uma conversa legal nos últimos 30 anos. E essa jornada de 30 anos nos inspirou e nos nutriu com o desejo de expandir as nossas conversas e criar uma rede de conversadores. E é por isso que a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, Alexandre Ale- Leone. Muito bem-vindo, Alexandre. Um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço a sua presença. E para a gente começar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você e o que você faz? Eu sou Alexandre Leone, moro em São Paulo, no Brasil. Sou rabino e sou professor universitário. Pesquiso na área de filosofia judaica. Legal. Ale, você quer mandar ver com a primeira pergunta para o Alexandre? Sim, sim. Em minha opinião, antes de qualquer coisa, o Leone, meu xará, é um conversador primoroso, não é? É, Na condição de rabino, na condição de cidadão, pai, amigo, marido, que eu conheço a Selminha, a esposa dele, os filhos, tem uma família linda. Então, e é uma família nutrida constantemente através do diálogo. Então, bom, em primeiro lugar, muita gratidão por sua presença aqui conosco, Alexandre. E a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual a- qual a técnica ou qual o jeito que você usa quando você se depara com uma pessoa que você sente que pensa de uma forma diferente de você, que atua de uma maneira diferente de você, e você deseja entabular, iniciar um diálogo com essa pessoa? Eu não sei se eu tenho uma técnica, né? Já começa por aí, mas talvez eu tenta perguntar coisas para essa pessoa, encontrar pontos em que a gente consiga, a partir desses pontos, dialogar. Não vou dizer pontos comuns, mas alguma linguagem que a gente consiga, a partir desta linguagem, trocar, ainda que até discordando. Mas não é uma coisa fácil, muitas vezes, quando as pessoas têm muitas divergências, né? Porque a coisa não fica só no plano estritamente racional, né? Toda conversa, se eu entendi muito bem o que é conversa, ela também tem um aspecto emocional. Então a coisa talvez primeira é encontrar um espaço de conforto emocional para que a conversa possa fluir. Entendo, entendo. É bem razoável esse caminho, Alexandre. Particularmente, creio eu, quando a gente lida, e você é um homem público que está constantemente sendo solicitado para palestras, apresentações, enfim, aulas, que você é professor também, que muitas vezes não há tanto tempo disponível ou não temos elementos para
identificar essas áreas comuns, onde, conversando com uma pessoa de pensamento diferente, a gente consiga, prosperar no diálogo sem já levantar uma lebre ou sem já causar um certo frisson, uma certa tensão, né? Tensão é uma coisa que a gente tem que lidar com, né? Conversas podem ter tensão e isto é tudo bem, né? Sei lá, desde que a tensão tenha mantida um certo nível, né? Para que as pessoas não tendam a se afogar na tensão, Uhum. né? Querer que, que as conversas não tenham tensão, mesmo conversas que são super amistosas, eu acho que não é o ponto. A gente tem que abraçar que tem tensão. Claro. E você você teria alguma recomendação quando essa tensão acontece, sei lá, em alguma em diálogos mais difíceis, mais delicados? Você tem alguma recomendação, Alexandre, de como, enfim, abrir, Como, abrir a possibilidade do diálogo? Então, eu estou aqui conversando como se eu fosse, que eu fui apresentado assim pelo Alê, um grande conhecedor de como conversar. E eu, na verdade, me sinto assim o tempo todo meio aprendiz. Porque, tá, é verdade que hoje em dia eu consigo conversar melhor do que há muitos anos atrás. Assim, até pelo tipo de trabalho que eu faço, né? Tanta Hum, gente que tem que conversar. Então, eu fui aprendendo. Mas a impressão que eu tenho é que a gente na vida caminha igual o anjo da história do Benjamin, ali daquelas teses sobre a filosofia da história, em que ele fala de um anjo que anda de costas. Veja, ele não anda para trás, ele anda de costas, né? O passado está na frente dele, ele está se distanciando do passado, e o futuro é sempre um futuro que ele, pela posição que ele está, ele não vê, né? Então a gente está sempre meio que tateando. Então, quando em vez, eu me encontro em situações em que eu não sei se eu saberei ou sei conversar, ou estou tateando que nem todo mundo, meto os pés pelas mãos, né? Então eu não sei se eu tenho uma recomendação, mas se é possível eu fazer uma recomendação, a gente, como é que eu vou colocar? Não ter medo de se colocar, hum, mas ao mesmo tempo saber se colocar de uma maneira que seja. As pessoas falam assim, não violenta, ou de alguma maneira cortês com a outra pessoa, né? Ou saber de algum modo encontrar uma maneira de ali, ó, aquela fresta, muitas vezes é isso, né? hum. Aonde o diálogo vai poder fluir. Mas, puxa, quantas vezes eu já me encontrei em situações em que as coisas até desandam, né? Porque a gente tá sempre que meio que tateando nas coisas, né? As novidades, essa relação aqui que nós está estabelecendo, para mim é também uma novidade, né? Mas eu quero que vocês me vejam aqui como alguém que sabe de conversa o que conversou, mas que talvez veja, por exemplo, no Alexandre, né, no Alê, alguém que é para mim um mestre da arte de conversar. Então ele me perguntando é até estranho, parece que
muda as valências, quando eu o vejo como alguém que eu perguntaria uma recomendação. É interessante te ouvir e gostei muito da metáfora de a gente. É como se fosse a lanterna na popa, não é? A gente consegue ter luz no passado, mas o presente e, sobretudo, o futuro, em alguns momentos, é mesmo insondável. Eu fico pensando, Alexandre, que gosto muito de um provérbio que diz que a gente ensina o que a gente mais precisa aprender. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Até porque, quando eu não sou bem sucedido em algumas comunicações, invariavelmente eu percebo que eu falhei em questões que eu recomendo, sugestões, toques, dicas. E, invariavelmente, também eu creio que, de alguma maneira, eu saí do eixo, eu saí de uma posição de equilíbrio, de silêncio interior, que talvez, se eu tivesse tido, não teria falado a frase que falei, não teria feito a expressão facial ou gestual que causou no outro um impacto indesejado. É incrível, para mim é tiro e queda. Tiro e queda, né? Então, quando a Marília ou eu, a gente pede a tua opinião, é muito mais para conhecer, a partir da tua experiência, o que você costuma fazer, usar, não é? Porque isso pode ser subsídio não só para mim, para a Marília, mas para as pessoas que estão nos assistindo agora. Alexandre, você é rabino, então você é um líder espiritual de uma comunidade. É, Como que você imagina, se é que é possível, um caminho de entendimento, um caminho de maior, abertura, um caminho de paz entre, judeus e palestinos? Palestinos e judeus. Então, deixa eu começar a coisa por um aspecto importante. Quando a coisa é colocada como judeus e palestinos, parece que um campo são os judeus, o outro campo são os palestinos, e tanto faz que seja um judeu no Brasil, seja um judeu nos Estados Unidos, seja um judeu aonde for, e um palestino aonde for, eles estarão em campos opostos. Hum. Eu já de cara discordo disso. Se você Sim. fosse me perguntar sobre, deixa eu pensar, israelenses e palestinos, ou se você fosse perguntar sobre apoiadores de certas posições políticas e de outras posições políticas, aí eu acho até que a conversa começa a fazer sentido. Porque veja, o mero fato de uma pessoa ser judia não a coloca necessariamente em posições políticas que serão discordantes ou opostas a posições que possivelmente palestinos terão, tá bom? Eu Perfeito. considero que lá na região que foi o mandato britânico da Palestina, que tem lá o Estado de Israel, que tem lá os territórios da Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, né? Territórios que poderiam ser um Estado palestino ou seriam, sei lá, que conformação política venham a ter no futuro, né? Eu não me vejo como estando num campo, de modo, muitos judeus, aliás, né?
oposto ou com ideias assim que seriam opostas aos palestinos. Agora, eu acho que as populações israelense e a população palestina, que elas têm que encontrar formas de convivência. E convivência Claro. significa diálogos, Hum, muito, Uhum. tensões, muitas. Aí, puxa, eu acho que precisa se encontrar modos de convivência sim. A Marilena Chauí, ela traz de Spinoza a seguinte ideia, que a democracia não é meramente um regime político. A democracia é uma forma de sociedade, né? Toda a sociedade sempre terá conflitos. Não existe duas pessoas já tem conflito, quanto mais pessoas, mais se estabelece que haverá um conflito sempre. A democracia é a forma de sociedade que abraça o conflito e, em vez do conflito ser tratado de maneira violenta ou suspendido, a sociedade lida com o conflito como uma forma de autogestão da sociedade. Então, sim. veja, o que eu imagino como judeu, né, pensando nas questões que tem ali, entre israelenses e palestinos, é que eu acho que a violência, especialmente a violência assimétrica, né, que a que o governo Netanyahu, por exemplo, está fazendo, isto em termos humanos, em termos históricos, é uma coisa ruim, né? É um equívoco, para dizer assim de uma maneira muito branda, né? A convivência, que significa dialogar, é o único caminho, né? Mas a convivência e dialogar, a gente está aqui nesse nosso espaço, a gente sabe que é sempre o caminho, né? Ou é sempre o melhor caminho. É isso, né? Claro, Mas claro. eu quero colocar o seguinte: judeus, meramente por serem judeus, não devem ser colocados como representantes, muitas vezes involuntários, Hum, das ações de um Estado. A Cláudia Sheinbaum, presidente do México, hum, precisa ela responder sobre questões apenas por ser judia? Não sei. Acho que não necessariamente. Tá bom? O colocar sempre um judeu ou um palestino, ou sei lá, um muçulmano, sei lá, mas palestinos inclusive são cristãos, né? Na condição de representantes, há muitas vezes involuntários, de situações que acontecem em outros lugares, eu acho que é algo que tem aí um problema, tá bom? Apesar de que as pessoas, muitas vezes, são levadas ou se colocam nessa situação. Mas eu volto a dizer, outro dia eu estava numa situação dessa. Alguém disse, como é que eu vou dizer? Falando assim, os judeus como nós, os palestinos como eles. Eu já comecei a falar, não, eu não tenho essa posição. Não estou na Claro. posição de estar Uhum. deste lado e eles do outro lado. Não, estamos, eu e outros judeus ou palestinos que querem o final da situação de violência, que querem direitos humanos, políticos e tudo mais para todos, estamos juntos. Claro. Eu sim. estou, na É, verdade, do mesmo o- lado que outras uhum. pessoas que querem também.
que sabem que somente conviver é o único modo, né? É muito bom te ouvir falar, porque eh, tanto eu quanto Marília, a gente, quando conversa sobre esse tema, inclusive com outros convidados, a gente sempre tem como propósito a construção de pontes, a construção de empatia, né? Conscientemente construir a relação com o outro é essencial. E sem empatia, isso é impossível de acontecer. Agora, quando você, por exemplo, deixando um pouco essa questão macro e indo para a questão das relações humanas, que certamente você, na função de rabino, na condição de rabino, você chega a orientar casais, famílias em situações de desentendimento, né? Por assim dizer. Há tem um jeito, uma maneira de você suscitar, estimular essa abertura para a superação do conflito, esse desejo, essa vontade de ser maior do que o problema e de que, no final das contas, as pessoas se reaproximem ou consigam perdoar dificuldades, erros cometidos. Como que você normalmente conduz um processo assim? Eu aprendi uma coisa muito bonita no último ano do seminário rabínico. Depois de ter assim 300 cursos diferentes sobre os mais variados temas da tradição, filosofia, literatura, Talmud, que você possa imaginar, eles davam um curso chamado Seminário Senior Year, né? E aí, nesse Senior Year Seminary, eles diziam o seguinte: você não deve se julgar e saber que não é todo poderoso, que você tem soluções para todas as situações que acontecerão. E muitas vezes vão chegar pessoas com questões que a melhor coisa que você tem que fazer é indicar a elas, né, referi-las, né, a um profissional. Então, eu realmente não me julgo como amigo, como alguém que possa ter uma ideia aqui ou uma ideia assim ou assada, né? Eu posso até dar uma opinião, mas a melhor opinião que muitas vezes eu dou é falar o seguinte: por que vocês não procuram um terapeuta de casal? Porque em vez de eu dar uma opinião para um, para outro, né? Talvez a melhor coisa é indicar para aquela pessoa, ou para aquela casal, se for o caso, ou para aquela família, né? Essas situações as mais diversas, como ela pode encontrar um caminho para resolver aquela situação. E resolver a situação pode ser muitas coisas. Hum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos últimos anos, eu estudei uma área do direito judaico que é sobre divórcios. Então, eu tive durante 2 anos lendo de ponta a ponta, né? Lendo não apenas, estudando de ponta a ponta, um tratado do Talmud que é chamado Gittin. Gittin sobre divórcios. Git é divórcios, né? E é um tratado super cheio de minúcias, que eu não vou entrar aqui agora, mas justamente este tratado é o que trata, porque o Talmud trata de muitos assuntos, às vezes, até assuntos que vão assim, spin-off do assunto principal, né? Ele trata sobre um tema chamado Tikkun Olam, o conserto do mundo. Tikkun Olam se tornou um termo da Cabala, né? Consertar o mundo. Então, veja que coisa. O tratado sobre divórcios é também o tratado sobre Tikkun Olam, sobre consertar o mundo. E isto
de um certo modo, mudou a minha ideia sobre divórcio, tá bom? Muitas vezes, um casal conseguir, de uma maneira adulta, de uma maneira conversada, conseguir realizar essa separação, pode, e muitas vezes é, para ambos, um conserto. Um conserto, olha que coisa interessante, do quê? Da relação. Hum. Então, veja, mas eu não vou. O casal chega para mim, tá mal, tá bem, tá assim. Ah, então por que vocês não fazem isso? Ah, então por que vocês não fazem aquilo? Porque às vezes até coisas que podem dar certo na vida de um, na vida do outro não dá. Eu mesmo, nas relações que tive ao longo da vida, né? O que foi que eu aprendi? Aquilo que numa relação era um grande defeito, uma característica minha que numa relação causava uma tensão, numa outra, não só não é um defeito, como até é uma qualidade. Então, o que eu aprendi, por exemplo, com relação a. Isso eu falo para as pessoas, que cada casal ou cada família, se você for pensar mais, é uma ecologia. Ou Uhum. seja, tem características que são únicas ali. Tem dinâmicas, tem pesos que, vamos dizer, um outro casal aparentemente semelhante vai para um lado, tem outra ecologia, outra dinâmica, e, e talvez seja isso. E estimular as pessoas a serem adultas, conversarem de uma maneira, como é que eu vou dizer, poderem criar o espaço da conversa. É bem Ainda que eu saiba que interessante. há momentos também, ó, eu vou ser bem Eclesiastes, há momentos Uhum. também que não é para Uhum. conversar. Ah, ah, Uma das, talvez uma sabedoria da conversa é saber quando não é uma conversa. Não é uma conversa Uhum. porque você chegou, sei lá, numa situação que é só uma espécie de guichê, que você troca opiniões, mas não é exatamente. É um diálogo, não é necessariamente uma conversa. E talvez haja de fato também situações em que existe a luta e não a conversa. Também existe isso. Tá bom? Claro. Essa dinâmica também existe. Então eu não. Mas agora, sempre que as coisas podem virar uma conversa, né, é bom. Eu não acredito na conversa final, por exemplo, no caso, um casal separando, a última. Haverão muitas conversas. Né? A gente está Claro. sempre. O conversar é conversando. Uhum. Então a conversa decisiva é uma etapa de uma conversa decisiva que às vezes é sucedida por uma outra conversa menos decisiva, depois volta a ser, sei lá, eu acredito que há um fluido, um fluxo. e o silêncio entre conversas também. Eu gostei do que você falou, assim, porque para mim, a minha interpretação é, às vezes, não é por uma conversa, às vezes eu preciso do silêncio, preciso pensar a respeito para depois poder conversar, né? Esse equilíbrio. O silêncio também é uma forma de conversa? Eu concordo com você, Marília. O silêncio é também uma conversa, ou seja, ou também parte da conversa. Hum, A conversa é feita, é que nem música. Música são sons e silêncios. É isso que faz uma música, né? Então, se a conversa é uma canção, ela tem palavras e silêncios, né? O silêncio pode ser uma conversa poderosa. Com certeza. legal. Com certeza. Eu, eu, Agora, eu tenho, eu fala, tenho uma Marília. curiosidade. Curiosidade.
Você já teve uma conversa que mudou a sua perspectiva sobre um determinado assunto? Já tive várias conversas que mudaram minha perspectiva sobre determinado assunto. Não necessariamente na hora eu percebi o impacto que essa conversa tinha. Às vezes era uma conversa aparentemente mais simples, Ah, mas que ecoou durante muito tempo e eu percebi que ela foi um divisor de águas, mudou alguma perspectiva, né? Ou seja, não necessariamente aquela conversa tão especial assim, mas assim, sim, também. Mas puxa, com o Alexandre e Henrique que está aqui na minha frente, eu já tive conversas que modificaram minhas perspectivas, né? E outras situações também. Sim, muitas, porque eu vou falar uma coisa bobagem, mas não é tão bobagem assim, né? Eu sou geminiano, ah, eu adoro conversar, né? Não acho que conversa é para ganhar, ganhar o outro. Muitas vezes uma conversa, uma boa conversa, eu quero descobrir alguma coisa nova, né? Aprender, hum, mudar a minha posição. Quando eu fui rabino nos Estados Unidos, eu tive um senhor que, aliás, ainda é meu amigo, chamado Norman Epstein. E o Norman, que deve estar quase com 90 anos agora, ele sempre que me encontrava, ele perguntava assim: No, Rabbi, what did you learn today? Né? E muitas vezes, quando eu aprendo alguma coisa nova, quando eu descubro um aspecto diferente, eu lembro imediatamente do Norman. Falo assim, puxa, se o Norman tivesse aqui, eu dizia, olha, Norman, eu aprendi tal coisa hoje. legal. Muito, muito bom, muito bom. Aliás, é um dos prazeres que eu tenho é conversar com gente idosa, sábia, não é? E é uma bênção, é um privilégio. Eu sempre que posso. E eu tive aí o atrevimento várias vezes na minha vida de procurar uma determinada pessoa que eu não conhecia e bater na porta e dizer, olha, eu vim te conhecer porque eu li seu livro ou me falaram que você era uma pessoa legal, enfim. E isso aconteceu várias vezes na minha vida. É uma experiência muito rica conversar com quem tem quilometragem e tem sabedoria, não é? Hum, Que para mim é o conhecimento usado com amor, né? É a minha definição de sabedoria. Aqui mesmo em Recife tem um judeu que eu respeito muito, que é o Meraldo Zisman, que já está, eu acho que em torno dos 90 anos, e a cada 2 meses a gente, né, eu tenho a satisfação de estar com ele, tomar um café, né, e às vezes também com a esposa. E sempre são momentos únicos, porque imagino você com o Norman, não é isso? Sim. O teu amigo norte-americano. Marília, a bola está contigo. eu, enfim, tenho várias curiosidades, mas uma delas e eu acho que de certa forma até você já comentou, Alexandre, existem textos judaicos ou ensinamentos judaicos que abordem a importância do diálogo, da conversa? É, sim, não de uma maneira direta, Hum, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte: o Talmud, né? O Talmud é um comentário de uma outra obra, né?
tem uma obra com 63 tratados chamados Mishnah, né? E o Talmud é o comentário sobre essa obra. O Talmud babilônico comenta 36 tratados daqueles 63, né? E se você abre uma página do Talmud, o que você vai ver é que em cima de cada ponto tem um diálogo acontecendo. E este diálogo acontecendo vai te levar em muitos lugares. Não é um diálogo que está acontecendo com pessoas que concordam. Pelo contrário, é um diálogo em que as pessoas estão discordando, né? Estão, às vezes, de uma maneira viva. Inclusive, a gente aprende uma série de termos técnicos, né? Em que as pessoas estão lá num debate até acalorado sobre o tema, né? E vem temas, e vão temas, e uma opinião é descartada, outra opinião chega. E há uma ideia de que a gente não estuda o Talmud para encontrar a resposta final. A gente estuda o Talmud para aprender a arte de, no caso aqui, não apenas conversar, mas a arte de debater. Né? E essa arte de debater é chamada de pilpul, apimentar. Que legal. E diz assim, uma discordância, né? Uma divergência, uma disputa que foi em nome dos céus, ou seja, por um tema realmente muito importante, as pessoas estão procurando, como é que eu vou dizer, o mais, aquela solução, né? Diz que essas disputas têm como fim que elas jamais vão terminar. Então, as disputas que são por poder, elas têm um final. Mas não são reais disputas em nome do... Mas as disputas realmente importantes, elas vão atravessar as gerações. As pessoas continuarão jogando aquele jogo de xadrez. Então, talvez o Talmud seja um exemplo de uma literatura, não é o único, e não apenas trata da conversa, ou trata da disputa, né, no caso, conversas acaloradas, e os próprios rabinos ali chegaram à noção, poxa, o que a gente está fazendo aqui, né? E tem temas assim como Eilu Vaeilu Divrei Elohim Chaim, dizendo assim, estas e aquelas são as palavras do Deus vivo. Né? Uns dizem sim, outros dizem não, e aí como é que eu vou aprender Torá agora? O problema é o seguinte, arruma um ouvido que seja como um funil daqueles que o pessoal usava antigamente para escutar, e um coração cheio de câmaras, para que você possa escutar as palavras dos que permitem e as palavras dos que proíbem. Porque o problema não é as discordâncias, mas como é que você assenta elas em você. Então, aí eu acho que é realmente algo muito interessante. É um exemplo apenas que eu estou dando. Só pegar aqui uma coisa que o Ale falou, dando de você, Ale. Sim. Eu não sou etarista com relação à sabedoria. Porque ao longo da vida eu encontrei pessoas de todas as idades, olha, de criança a ancião, que me ensinaram muito, que me transmitiram sabedoria, e da mesma forma eu encontrei de criança a ancião falta de sabedoria, né? Claro. Total, assim. Então eu não tenho essa
esse etarismo, sabedoria estática, eu vou encontrar o ancião sábio. Se eu encontrar um ancião sábio, muito que bem. Mas se eu encontrar uma pessoa, sei lá, de 18 anos e que também me mostrar maturidade, eu também vou admirar e vou saber e vou achar legal. Com certeza, com certeza. Alexandre, Alexandre, tem É, um autor judeu que eu gosto muito, que é o Martin Buber. sei. Ah, esse Ele cara é o cara tem do um nome. livrinho precioso, não é? O Eu e Tu, Sim. que para mim é como se fosse um poço sem fundo, porque é um livro tão pequeno, mas ele é tão denso e ele tem tantas camadas que quase sempre quando eu releio é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. E essa questão de, quando eu penso nisso, eu penso na importância de nós levarmos para a educação, para as escolas, o tema da conversa, não é? Eu digo, fazer com que as crianças, elas, na sua formação mesmo, na escola, possam ter na sua grade de disciplinas, né, a disciplina empatia, solução de conflitos, sabe, a busca do entendimento, porque invariavelmente esse é um vazio que a gente começa a preencher através da experiência pessoal, né? E a experiência quase sempre leva a gente, no dizer de Buber, a uma relação eu-isso, né? O Buber faz essa diferença entre eu-tu e eu-isso. Eu-isso é a experiência, o eu-tu é a relação. Eu tenho plena consciência, convicção, né, de que se esses temas começarem a ser abordados, como disciplina na formação das crianças, nós teremos um mundo com menos conflitos, com menos embates, não no sentido do debate, como você o trouxe, né? Mas no sentido do conflito mesmo. Como que você vê isso? O Buber ele fala de uma coisa que vai, eu diria, além da conversa, o que seria talvez o coração, Uhum. né, talvez das conversas, das boas conversas, que Sim, é sim, sim. essa noção de encontro. Encontro, encontro. O encontro, ele fala muito do encontro, né? Se você me permite, eu não posso afirmar isso, mas eu tenho uma intuição de que o Moreno, quando criou o psicodrama, ele deve ter tido como uma das fontes inspiradoras o Buber, porque a filosofia do diálogo, né, a filosofia que leva a, que é escutar com o coração, enfim, mas eu não queria lhe interromper, eu só não queria perder esse link. Então, a obra do Buber, do Moreno, desculpa, a obra do Moreno eu conheço pouco. Eu sei que ambos são inspirados pelo racidismo, né? E teve um rabino de origem racídica, o Reb Zalman Schachter, né? Faleceu recentemente, mas uma pessoa que me inspirou muito. Ele escreveu uma tese de doutorado lá na Temple University, né? Em que ele compara a relação entre o discípulo e o mestre no racidismo a relação entre o psicanalista e a pessoa que está sendo psicanalizada. Ou seja, ele coloca também essa coisa do diálogo, né? Do diálogo mais profundo, do diálogo ou da conversa que leva ao encontro, Uhum. né? E isso eu acho muito legal. Eu
tenho uma certa dúvida com relação a temas virarem disciplina. Eu acho que, por exemplo, o diálogo, em vez de ser apenas uma disciplina, ele deveria ser um dos eixos norteadores, no caso de uma escola, de todas as disciplinas. Assim, Sim, 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 com eu vou dar um certeza. exemplo para vocês. Quando no Brasil se colocou que deveria ter história e cultura da África, não é que deveria ter uma disciplina chamada História da África, ou cultura afro-brasileira. Não, isso deveria estar permeando as Claro. disciplinas. Porque é, quando você formaliza numa disciplina, talvez ali, ó, aqui é o espaço do diálogo, aqui é o espaço para ter a conversa, mas É, aqui, entendeu? Não, é todo lugar. Então, talvez essa seria a minha ideia com relação a como as pessoas deveriam, por exemplo, num ambiente escolar, aprender a conversa, aprender aprendendo, né? Aprender, mas isso significa criar uma cultura para isso, né? Sim, Às o vezes que também falta. não impede que tenhamos uma disciplina que seja praticada em todas as outras disciplinas, não é? Porque as relações, muitas vezes, a relação pedagógica entre o professor e o aluno, com muita frequência, assume contornos autoritários, o que é a negação do encontro. Não é? Porque o que se propõe no encontro é justamente que as pessoas possam reciprocamente trocarem e crescerem, enfim. Mas eu entendo a sua perspectiva e assino embaixo. Uma disciplina só, por si só, não não faz soluciona, verão, não faz verão. não faz verão. Você sabe que sobre essa coisa de autoritário, tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com um professor da USP, né, chamado Sérgio Cardoso. Não é o teatro, é o outro Sérgio Cardoso, que ele colocava o seguinte, que em Roma havia duas noções, a noção de autoridade, autoritas, e a noção de potestas, que é poder. Então, o Senado tem autoritas, mas não tem poder porque não tem nenhuma legião. Já o imperador tem o controle das legiões, então ele tem muito poder, né? Mas o que é autoritas no sentido romano? É aquela pessoa a quem você escuta. Então, a autoridade é alguém que você, se você fala assim, puxa, eu estou pensando em tal coisa, eu vou perguntar a opinião desse ou daquele. Essa pessoa a quem você vai perguntar a opinião já é naturalmente autoridade, né? Autoridade por quê? Porque Uhum. você pergunta a ela. Então diz assim, o imperador pode fazer a guerra que quiser, mas uma guerra abençoada somente se o Senado aprovar. Então ele tem que escutar o Senado, né? O Senado só tem autoritas, né? Então, o que é o autoritarismo? O autoritarismo é usar o poder quando você de fato não tem autoridade. Então as pessoas não te escutam, então você impõe. Mas o autoritarismo expõe uma coisa interessante, que ele é o oposto da autoridade. Quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Com certeza. Legal isso. Né? Quem tem autoridade Uhum. simplesmente é escutado, porque é É, alguma coisa que flui, né? Se você tem que, ó, não estou dizendo que não haja situações em que é necessário as pessoas se imporem o uso de poder em certas situações da vida. Não é isso que eu estou dizendo, Claro. mas muitas vezes, como é que eu vou dizer? Lógico, eu já dei aula para e dou aula de bar e bat mitzvah, né? Recentemente eu tive uma situação interessante que foi um ber mitzvah, porque
O adolescente começou como menina, mas ela transicionou. Uhum. Então, também para mim foi um super aprendizado, né? Como é que era uma situação nova para mim, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer assim que as situações são muitas, né? As situações são as mais variadas Aham, e que também tem o lugar para a não conversa. Não pensa que é só a conversa. uhum, A autoridade, quando a autoridade só existe se ela é natural. Ah, uhum. Como Claro. professor, é que as pessoas te escutam mais do que você pensa às vezes, né? Eu já encontrei alunos muitos anos depois dizendo que uma certa coisa que eu tinha dito marcou a cabeça deles. E eu fui falando, puxa vida, olha, às vezes você fala uma coisinha, aquilo ali Uhum, reverbera na vida de uma pessoa. sim. com certeza. Alexandre, vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito geral, mas, enfim. Você, na sua experiência de vida, com toda, né, com toda a experiência que você tem, você sente que nós, como seres humanos, bem amplo, nós evoluímos no sentido de. Você estava falando do debate, do poder é, da conversa, de saber lidar com o conflito é, no diálogo, né? À medida que a gente está conversando. Nós evoluímos, nós estamos mais bem equipados para o debate, para as conversas, como humanidade. Se a gente pensar sei lá, 10 mil anos de história da humanidade, a gente evoluiu ou não? É engraçado falar isso, porque eu acho que em todas as épocas sempre tiveram situações em que as pessoas souberam e conseguiram conversar. Hum, Então, eu posso imaginar sociedades e situações no passado em que se conversou melhor do que em situações contemporâneas. Então, eu não sei dizer se realmente, nesse sentido, tem qualquer tipo de evolução no sentido de uma melhoria, tá é, bom? Talvez o ser humano continue o ser humano há 300 mil anos, né? Agora, tem um aspecto que sim, mas é um aspecto que está começando a começar, que é o seguinte: durante centenas de milhares de anos, nós fomos Homo sapiens, a espécie em si. Nós três aqui, geneticamente, somos extremamente semelhantes, né? Então, essa espécie existe há muito tempo, mas em muitas situações, sem um reconhecimento de que o outro, do grupo distinto, do grupo diferente, sei lá o que, era exatamente a mesma espécie. Então a gente praticou e pratica muito a desumanização. hum, Ocorre que nos últimos 500 anos, de uma maneira até muito violenta, mas aconteceu, nós agora estamos numa civilização globalizada, planetária, né? Surgiram situações que nos levaram a pensar em, por um lado, crime contra a humanidade, né? Genocídios, os mais diversos, né? Nos levaram a
se conscientizar de que existe crime contra a humanidade. Por outro lado, foi enunciado, foi declarado, essa semana, né, inclusive foi a festa de 70 e poucos, acho que 77 anos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ah, você vai falar, mas isso não é aplicado. Tudo bem, pode não ser aplicado em todo lugar, mas o mero fato de ser enunciado já nos coloca num patamar um pouco diferente de consciência. Ou seja, nós chegamos num ponto, porque nunca dá para voltar para trás, né? Nós chegamos num ponto que ou a gente cria de fato uma civilização, uma civilização de civilizações, né? Uma civilização de multiplicidades, que seria uma civilização planetária, né? Ou a gente vai, como é que eu vou dizer, se dá muito mal. O Walter Benjamin, ele justamente ele tem uma frase, porque ele tem muitas coisas interessantes, mas uma frase que ele coloca assim: é sabido que a evolução do Homo sapiens tenha muito chegado no seu final, né? Pouco vai evoluir do que está em termos biológicos, Tá. mas a da humanidade está apenas no seu começo, porque a humanidade não é a espécie em si, é a espécie para si, para usar uma terminologia hegeliana, né? A humanidade não é uma construção biológica, é uma construção ética, né? É uma construção na consciência, né? Então, nesse sentido, a gente estava vivendo uma época que é assim, a pior crise da humanidade, o eclipse da humanidade, como colocaria o Heschel. Hum, Por outro lado, a oportunidade de, quem sabe, né? Quem sabe, não está dado, quem sabe, é, ir para um patamar um pouquinho melhor em termos humanos, né? Ir além dos limites desumanizantes desta civilização que a gente está, né? Você que está nos Estados Claro. Unidos, não precisa falar nada. Alexandre, nós estamos já chegando ao final dessa nossa conversa Ei, e gostaria de te pedir é, um toque, um recado para a nossa audiência, né, de despedida. O que que você pode nos brindar? puxa, já que estamos no tema, eu diria assim, que a gente consiga, assim, se eu pudesse dar uma bênção aqui às pessoas. hum, A bênção o que Opa. que é? Bom desejo. Meu bom desejo é que a gente, eu inclusive, incluindo aqui também, né? Que nós todos aprendamos a conversar melhor, né? Que a gente consiga, que eu consiga é, 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 ser mais maduro, né? E saber os momentos em que é possível abrir o coração, né? O Heschel, ele tem um poema que ele fala assim: quão próximo, na verdade, quão pequena é a distância entre os nossos corações, né? Se a gente, porque no fundo, aquilo que o Buber chamou de encontro, aquilo que aqui a gente está chamando de conversa, se é que eu estou entendendo direito, hum, é aquilo que o Heschel Sim. chama de encontros de coração. E o que é coração aqui? Coração, não pensado no sentido da emoção, que a gente pensa no século XX, né, 21, mas pensado em termos da a essência das nossas almas. Que a gente consiga conversar uma conversa de almas. Ou seja, com palavras e silêncios. Que os nossos silêncios sejam tão conversadores como as nossas palavras. uau. Maravilha, maravilha.
Bom, muita gratidão, Marília. Demais! Uau! Qual é ótimo. Qual também eu estou dizendo para vocês. Muita Muito, gratidão. muito, muito, muito. Foi um prazer conversar contigo, com a Lê. Queria fazer os agradecimentos finais, porque nada acontece, né, sem envolver Um muita trabalho gente. coletivo. O coletivo está presente. Então, os nossos agradecimentos ao Alexandre Santos, que é o nosso sponsor, ao maestro Beto Bertrame, que criou a nossa vinheta maravilhosa, e ao Luciano Aguiar, que é o idealizador da nossa logomarca. Muitíssimo obrigado à nossa audiência. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti essa Eu conversa. também. E, uma vez mais, Alexandre, muito obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Namastê, Dom arigatô, em todos os idiomas. Shalom e salam. Shalom, Salam, salam. salam, é isso mesmo. E como se diz em inglês, essa conversa merece to be continued. Não necessariamente aqui no Zoom, mas de muitas formas diferentes. Com Com certeza. certeza. Vai. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, gente.